Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à Fraternidade Francisco de Assis. Vamos nos acomodando, sentindo a vibração dessa casa, desses espíritos amigos, que prepararam esse ambiente para nos receber, com muito acolhimento, que possamos entrar em sintonia com a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom, o que eu trouxe para a gente estudar junto, né? Porque esse formato, né? Onde a gente tem as poltronas, é um bate-papo, é uma conversa, né? A gente está muito longe de palestrar alguma coisa aqui, né? Então, que a gente possa estudar juntos. E nada como uma parábola de Jesus para a gente poder estudar. Então, eu vou falar a parábola da semente. Não é a do semeador, que joga semente nos solos, né? É a parábola da semente. Então, é assim. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra e dormisse e se levantasse de dia e de noite, e a semente germinasse e crescesse sem ele saber como. A terra por si mesma produz frutos. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão, cheio na espiga. Depois do fruto amadurecer, logo ele mete a foice, porque é chegada a hora da ceifa. Então é uma parábola, bom dia, bem curtinha, né? Mas tem muita coisa aí nas entrelinhas, né? Então a gente vai pontuar cada uma delas. Então olha só. Ele diz que o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra e dormisse. E se levantasse de noite e de dia. Normalmente, Jesus, ele associa o adormecer nas parábolas como se o espírito estivesse adormecido. E ele sempre vem para despertar o espírito enquanto encarnado. Mas aqui é fato, a gente dorme. Mas, em seguida ele fala, e levanta-se de noite e de dia. Como assim levanta de noite? Não é para a gente dormir durante a noite, né? Então, ele quis dizer que, enquanto o corpo descansa, nós sabemos que o espírito se desprende do corpo, né? E aí ele toma, ele anda, ele vai por onde lhe é mais caro. E nós precisamos entender, saber disso, para que a gente possa motivar a vontade, entendendo que a gente pode sair do corpo e ir para onde a gente queira. Então, que nós queiramos ir para onde? Para um estudo, para ajudar alguém, para se capacitar a ajudar alguém, né? Então, nós podemos pedir isso antes de dormirmos na nossa prece. E aí tem, no Livro dos Espíritos, pergunta 401, vai falar sobre o sonho e os sonos, né? É um capítulo que fala sobre a libertação da alma. Observação de Kardec. Durante o sono, o ritmo da atividade do nosso organismo se reduz de modo significativo.
Essa redução faz com que a intensidade da ligação entre espírito e corpo físico também se reduza, permitindo o espírito afastar-se do corpo se ele assim o desejar. Então, a partir do momento que a gente toma esse conhecimento, eu desejo sair do meu corpo e ir para onde, né? Então, que eu tenha esse entendimento e peça mesmo para o meu anjo de guarda que eu possa ir aprender, que eu possa me capacitar, ajudar, né? Como já disse antes. E depois, na pergunta 402, como podemos avaliar a liberdade do espírito durante o sono? E é uma resposta extensa, de 2 páginas. Chama-se sono inteligente, né? E aí ele vem descrever os sonhos também, né? Então, como podemos avaliar a liberdade do espírito durante o sono? Porque a gente também não tem uma liberdade que podemos ir para qualquer lugar, né? De acordo com o nosso entendimento. Então, ele diz que nós podemos avaliar pelos sonhos. Muitas vezes dizemos, tive um sonho esquisito, horrível, mas que nada teve de verdade. Trata-se de um engano, pois, seguidamente, é a lembrança que você teve dos lugares, das coisas que viu ou que verá numa outra existência ou numa outra ocasião. Só que quando a gente acorda, fica esquisito, porque a gente acaba trazendo para a consciência, né? E aí realmente fica estranho. Durante o sono, o espírito liberta-se parcialmente do seu corpo físico. Quando dormem, o homem encontra-se momentaneamente em estado que ficará de forma definitiva após a morte. A única diferença é que ainda estamos ligados com o nosso corpo físico pelo cordão fluídico, né? O que quer dizer que morremos a cada noite e revivemos a cada manhã, né? Esses fatos deveriam ensinar vocês a não terem medo da morte, uma vez que morrem todos os dias ao dormir. Então, ele diz que o sono influi na vida do homem mais do que vocês podem imaginar. Se nós aproveitarmos o sono, aonde o espírito se desprende do corpo para pedir uma orientação para os nossos mentores, com certeza eles vão nos atender, né? Então, durante o sono, os espíritos encarnados estão sempre em contato com o mundo espiritual. E aqui ele vai dizer que é o que anima, o que dá coragem e força aos espíritos mais evoluídos que vêm com missão para o planeta Terra. Porque eles sabem que as dificuldades aqui serão grandes, mas eles sabem que pelo menos 1/3 do seu tempo, ele vai estar em contato com o mundo espiritual, que a gente acaba dormindo 1/3 da nossa vida, né? Então, eles sabem que vão estar em contato com o mundo espiritual, vão se encher de ânimo, de coragem, para poder vivenciar o que realmente é a sua missão na Terra. Muitas vezes resta apenas a lembrança, então, quando a gente lembra de um sonho muito perturbado, né? Muitas vezes resta apenas a lembrança da perturbação que acompanha a entrada no mundo espiritual e posterior ao seu retorno, porque às vezes está tão bom que a gente não quer retornar, né? E essa perturbação acaba vibrando no nosso corpo físico. Enfim, essa questão é bem rica. Vale a pena procurar em casa, né? Para ver mais um pouquinho. Mas voltando à nossa parábola, né?
Então, quando ele diz, se levantasse de dia e de noite, e a semente germinasse e crescesse, sem ele saber como. Hoje, a gente acaba sabendo, pela tecnologia, pelos estudos, né? O DNA, a semente e tal, mas muita gente, sem saber como, acaba morrendo e acordando, dormindo e acordando, sem saber como, vivendo do jeito que a vida quer, né? Sem ter o conhecimento preciso, sem ter a vontade necessária, né? Para poder realmente ajudar a esse desenvolvimento. Porque quando a gente estuda a semente, estuda o solo, nós ajudamos a natureza a frutificar, a germinar. E se nós entendermos todo esse processo, nós também vamos ajudar o espírito a evoluir, a progredir como que a Terra pede, né? E é interessante que ele também diz, né? Se levantasse de dia e de noite. Também a gente pode interpretar como que, mesmo quando à noite, quando não tem a clareza, nos momentos mais difíceis, onde parece que está tudo escuro, que não vai haver solução, a semente continua germinando, sem que a gente perceba. Tudo acaba ocorrendo para o nosso melhor, sem que a gente perceba. Então, isso são ciclos, tanto de dia como de noite. Tanto quando está tudo bem, quando não está nada bem, né? Tudo corre para o nosso melhor. E aí, continuando a parábola, ele fala: depois do fruto amadurecer, logo lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Nos mostra os ciclos da natureza, que não dá saltos. Não se pode esperar da semente o grão cheio, né? Porque ela tem um tempo. Mas se espera o grão da espiga. A partir do momento que já brotou, que já tem a espiga, você espera os grãos ali, né? E aí, a gente lembra do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. A quem muito foi dado, muito será pedido, né? A partir do momento que eu tenho esse conhecimento, que eu tenho o estudo, eu preciso dar esse fruto, né? Vamos pegar essa parte do Evangelho para ver o que ele traz. Aqui é um recadinho diretamente aos espíritas. Aos espíritas muito será pedido, porque muito receberam, mas aqueles que aproveitaram o ensinamento, muito receberão em troca. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar no conselho dado aos espíritos se não existe alguma coisa que lhe diga a respeito. Porque muitas vezes a gente está focado no outro, né? Ai, se fulano tivesse ouvido essa palestra, seria tão bom para ele. Mas quem está aqui sou eu, né? Eu é que fiquei lá a semana toda estudando, eu não tenho que pedir para ninguém ir lá assistir, né? Isso serve para mim, né? Sou eu que estou procurando. Eu é que acordei cedo, num domingo de manhã, para vir até ao centro, né? Então, tenho que perceber se não existe alguma coisa que me diga a respeito. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados e, pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos, porque eu me escolho. E aí, a gente também não... Porque a parábola fala assim, né? É muito dramático, né? É muito cruel, parece. Depois do fruto amadurecer, logo lhe mete a foice, porque é chegada a hora da ceifa, né?
e acaba assim, né? Não, porque a ter o corte, a ter a colheita, mais frutos serão, mais sementes serão espalhadas, né? A gente sabe que uma árvore nascerá de uma semente, mas a gente não tem noção de quantas sementes essa árvore poderá frutificar. E aí, fazendo uma análise, fazendo uma reflexão, nós somos as sementes lançadas na Terra por Deus, na Terra, do planeta Terra, né? Assim como as sementes lançadas na Terra rompem a película que a envolve, passando por todas as dificuldades do solo, seja árido, desculpa, ou seja encharcado. Ela procura a luz de Deus para favorecer o seu crescimento, né? Ela procura a luz do sol. E nós, como sementes lançadas na Terra, no planeta, procuramos a luz de Deus. Sofremos as intempéries desse solo de provas e expiações, em busca do progresso e do crescimento moral. Então, a luz do Evangelho se compara com a luz do sol, a qual a semente se direciona para ajudá-la a desenvolver toda a sua potencialidade já existente. O Evangelho nos orienta da mesma maneira. A luz do Mestre Jesus permanece no caminho que ele já percorreu. E ele tem a delicadeza de diminuir a sua intensidade para não ofuscar a luz de quem ainda não consegue perceber. E se intensifica a partir do momento em que a reconhecemos. Vibra na sintonia do amor, nos deixando aconchegados com seu calor. E nos permite seguir em frente, impulsionados pela vontade ardente de alcançar a felicidade. A felicidade em distribuir seus frutos, não se importando com a foice, pois a caridade se tornou inerente à sua personalidade. E aí, para encerrar, tem um capítulo do Pão Nosso. No futuro, quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro. O irmão não denunciará outro irmão. O cárcere cerrará suas portas. Os tribunais quedarão em silêncio. Canhões serão convertidos em arados. Homens de armas volverão à sementeira do solo. O ódio será expulso do mundo. As baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da felicidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Que assim seja. Então, que nós possamos
com os corações aquecidos por essa parábola de Jesus. Nossos corações também tenham a gratidão de podermos estar aqui, reunidos nessa manhã. E que com o exercício da nossa vontade, que possamos levar para os nossos lares a vibração dessa casa de acolhimento e de amor. E que possamos fazê-la permanecer por toda a semana, vivenciando o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, edificando nossos pensamentos com palestras e músicas, que possam vibrar nessa mesma intensidade. Que a prece seja nossa amiga, que nos pegue pelas mãos, que nossos mentores nos orientem no momento certo de pedir, agradecer e louvar. Que possamos seguir a nossa semana confiantes de que tudo corre para o nosso bem. Que possamos ser humildes para admitir nossos erros, inteligentes para aprender com eles e maduros para corrigi-los. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.